Olá pessoal, tudo bem? Bem, como eu prometi, estamos dando início à nossa série Gabaritando o Processo do Trabalho, que você pode também utilizar, essas questões que nós vamos começar a comentar a partir de então, não apenas para as provas do TRT, mas também para provas da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, enfim, concursos que de uma forma geral, inclusive a OAB, que exigem essa disciplina, processo do trabalho. Então a primeira questão que eu vou trazer é da Fundação Carlos Chagas. Você tem essa questão agora disponível aí no canal do YouTube, que eu fiz questão de colar para você, e assim vou fazer em todas as questões que porventura nós venhamos a corrigir a partir de agora. Então essa primeira questão foi extraída da prova do TRT da 11ª Região, prova de analista judiciário para a área administrativa. Essa questão versa exclusivamente sobre o tema competência territorial na Justiça do Trabalho. É um tema bem tranquilo que se resolve pela leitura do artigo 651 e parágrafos da CLT. Vamos ver a questão, vou ler a questão, você vai me acompanhando, depois eu vou apresentar as alternativas, vou dizer o gabarito e vou fundamentar o gabarito, ok? A questão diz então: o trabalhador firmou o contrato de trabalho com a empresa no município Alfa para prestar serviço no município Beta. A empresa possui sua sede e domicílio no município Gama. Após ser dispensado, o trabalhador, que reside no município Delta, resolve ajuizar a ação reclamatória trabalhista para receber seus haveres rescisórios. Neste caso, de acordo com a CLT, deverá ajuizar a reclamatória no município. Bom, então vamos entender todo o contexto da problemática apresentada pela banca, que é a FCC aqui no caso. O trabalhador foi contratado em um determinado município e foi prestar serviço em outro município. Pois bem, então analisa comigo. Ele sendo contratado no município e prestando serviço em outro município, o local da prestação de serviço não é o mesmo local da contratação. Pois é, e para isso a CLT tem regra própria. E essa regra está prevista no caput do artigo 651 da CLT. Vamos ver as alternativas para nós realizarmos o enquadramento perfeito dentro do que consigna o dispositivo que eu acabei de mencionar, que é o 651 da CLT. Letra A. Ele deverá, então, ajuizar sua reclamação no município Alfa, porque foi o local onde da celebração do contrato. Letra B. Delta, porque é o domicílio do trabalhador reclamante. C. Gama, porque é o domicílio da empresa reclamada. D. Alfa ou Delta, porque o trabalhador poderá optar pelo local da celebração do contrato ou pelo seu domicílio. E letra E. Beta, porque foi o local da prestação de serviços. Ora, se você está com o artigo 651 da CLT, agora, por uma leitura muito superficial, muito breve, muito tranquila, perceberá então que a regra é a competência da vara do local da prestação de serviço, ainda que ele tenha sido contratado em outro local. Ou seja, independentemente do local da contratação, se o trabalhador ele, na verdade, presta serviço em local diverso do contratado, ele, obviamente, terá que ajuizar sua reclamação naquela localidade da prestação de serviço, sob pena, obviamente, do empregador vir a apresentar a exceção de incompetência relativa, requerendo, assim, que o juízo incompetente decline de sua competência para o foro competente. Pois bem, esta é a regra geral, porém os parágrafos do artigo 651 tratam de algumas exceções. Por exemplo, se o trabalhador for viajante ou comercial e ele estiver subordinado a uma filial, ele terá que ajuizar a ação onde está essa filial a qual ele é subordinado. Ressalva-se, porém, a possibilidade dele ajuizar a sua reclamação na vara da localidade mais próxima ou do seu domicílio, caso ele não esteja subordinado a filial nenhuma daquela empresa. Nós vamos aplicar também uma regra diferenciada
quando a empresa ela atuar em vários locais, ela prestar serviço em vários locais, ou seja, a própria atividade da empresa é uma atividade que está relacionada à sua locomoção propriamente dita. Ou seja, neste caso, nós vamos entender então que a empresa presta serviços fora do local da contratação e o empregado, obviamente, a acompanha em razão da própria prestação de serviço, que é o contratado entre empregado e empregador. Pois bem, nesta hipótese, ele pode ajuizar a reclamação em qualquer uma das localidades onde ele prestou o serviço. É interessante, então, observar, estou dando exemplos, tá? É interessante observar, então, a leitura do artigo 651 da CLT e seus respectivos parágrafos. Bom, então ficamos com o gabarito letra E, porque ele deverá ajuizar, portanto, a reclamação na cidade beta, porque foi o local da prestação do serviço. Vamos terminando, então, essa primeira aula sobre competência. Volto numa outra oportunidade com outro tema. Abraço para vocês, bom estudo!